Olá, irmãos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para nós conversarmos um pouquinho sobre a religião de Deus, os fundamentos da religião, onde e como Deus quer que nós agimos diante de Deus e diante da sociedade, uns para com os outros. Vamos ler, primeiramente, vamos ver o que Deus vai falar conosco, que o Espírito Santo conduza essa live e que nós possamos estar cheios do Espírito Santo nesse momento para conversarmos um pouco, para transmitirmos a vocês os ensinamentos do Mestre, como eles se perderam no tempo por falta da confiança, da obediência diante de Deus e falta do conhecimento também, né? As pessoas com o tempo foi passando e deixando Cristo de lado, ouvindo mais, né, os profetas não, vou dizer os pastores, né, atuais, os profetas também, por que não? Porque desde aquela época, ouvindo os discípulos, ouvindo os profetas, as pessoas se distanciaram da religião de Deus, dos ensinamentos de Deus. As pessoas não têm essa capacidade, não têm a noção de como o ser humano se distanciou das leis de Deus. Isso é muito grave, é muito sério o que eu vou falar aqui com você hoje. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, eu gostaria que você me acompanhasse com a sua Bíblia. Se você tem Bíblia do lado, aí você pega, porque esse vídeo é gravado, você dá uma pausa no vídeo e vai lá e pega a sua Bíblia e acompanha comigo o que eu vou dizer aqui, porque é muito sério o que nós vamos falar hoje aqui. Vamos ler em Atos 3:19. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, Atos 3:19, que nos diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que vossos pecados sejam cancelados. Talvez você fale, eu vou arrepender de quê? Eu não tenho pecado. Quantas vezes você já ouviu as pessoas dizerem, eu não fumo, não bebo, não mato, eu só vivo na igreja, dentro da igreja, eu não tenho pecado. Eu já estou liberta de todo pecado. Deus já me libertou. Deus já me purificou. Essa pessoa se mostra mais do que Deus, né? Ela mesma se liberta, ela mesma pede perdão para Deus, ela mesma se perdoa, né? Ela mesma está tudo bem com ela. Mas não é assim. É o grande engano dos cretenses que pensam dessa forma. Eu vou falar com você do jeito que está na Bíblia, do jeito que Paulo nos falou. Olha o que ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que vossos pecados sejam cancelados. Pecado não é o que você pensa. Desde quando você está aqui nesse mundo, você já está em pecado. Nós temos que nos purificar todos os dias, nos santificar todos os dias, ter aquela obediência consagrada diante de Deus. É algo muito, muito, muito sério. Em Atos também, 3:22, nos diz assim: disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis, e tudo quanto vos disser. Aqui Deus já estava nos adiantando que realmente ele enviaria Jesus para nos colocar no caminho, porque ele não agradou do jeito que o povo estava indo. Não era aquilo que ele queria. E ele trouxe Jesus para nos ensinar.
E Jesus, ele nos ensinou. Muitas coisas ele nos ensinou. E muitos deles não estão escritos no livro, mas ele nos ensinou muitas coisas. E a própria Bíblia mesmo fala que se fosse contar os milagres, os sermões que Jesus tinha falado aqui na Terra, não conteria livros para dizer tudo. Então, muitas coisas que Jesus nos realizou, milagres, muitas coisas que ele falou, infelizmente, a Bíblia ela foi montada. Um pedaço aqui, um pedaço ali, eles montaram a Bíblia. E muitas coisas da Bíblia eles retiraram da Bíblia. Talvez por não ser encontrado ou por atos de politicamente, né, religiosos naquela época, eles tiraram e não colocaram na Bíblia. Mas, graças a Deus, que nós temos muito, o que nós precisamos de conhecimento entre o homem e Deus, nós temos. A Bíblia nos dá essa orientação. E como vivermos com nossas dívidas em dias diante de Deus. Irmãos, eu peço que vocês me perdoem, que eu estou com a voz assim, que eu estou muito gripada. Esses dias não tenho passado muito bem, mas a gente está sempre, o diabo sempre tem colocado a gente para baixo, né? Sempre para baixo, mas a gente luta para que nós possamos vencer, para que a gente possa continuar a fazer a obra de Cristo aqui na Terra. Porque todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, os animais, todos os irmãos, estamos aqui na Terra porque Deus nos colocou aqui. Então nós temos dever, obediência em transmitir a palavra de Deus. E Ele usa, como nós somos instrumento na mão dEle, Ele usa cada um de nós. Então nós temos que estar com os nossos corpos, tanto no sentido espiritual quanto no sentido material, primordialmente elevado diante de Deus, para que Ele possa vir a usar no momento que Ele quiser. E aqui nos diz que Deus, né, Ele enviaria um profeta, e esse profeta é Jesus. E aqui em Atos 4, 32, vamos ler, pega a sua Bíblia, vamos ler. Atos 4, do versículo 32. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua coisa alguma que possuía, mas tudo era compartilhado. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Nós observamos que, quando Jesus andou aqui na Terra, a própria Bíblia fala que nada era dele. Tudo ele vivia emprestado, ele vivia nas casas, principalmente quando ele foi celebrar a ceia, né, a última ceia, ele deixou isso bem aparentemente para que a gente pudesse entender que ele mandou os discípulos ir na frente e que eles iam encontrar fulano de tal, um homem, e ia falar para aquele homem que naquele local ele ia celebrar a Páscoa. Então, o que isso nos traz, o que isso nos alerta? Que aquele homem com quem aqueles discípulos encontraram já tinha a mesma crença, a mesma ideia, a mesma... ele compartilhava das mesmas decisões que Cristo passou para aquele povo, para os discípulos de Jesus. Ele já entendia isso. Tanto que os discípulos encontrou um homem e falou: o mestre vai fazer a ceia na sua casa. E ele rapidamente preparou tudo para que esta santa ceia fosse realizada. Aqui a gente observa que Deus, que Jesus, né? Eu falo Deus porque para mim Deus e Jesus é um só. Porque ele mesmo fala, né, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são três em um. Então, quando eu falo Deus, eu estou referindo também a Jesus. Muitas vezes você vai me ouvir eu falar Deus, eu estou referindo a Jesus Cristo. Então, quando eu falar aqui Deus, eu estou referindo a Jesus Cristo. Então,
nós observamos que esses discípulos, eles tinham uma comunhão muito grande entre eles, que você observa que eles andavam, tudo que Jesus falava, eles iam falar com os outros, e não tinha arrogância, não tinha pecado, não tinha desconfiança. Vamos continuar aqui para vocês entenderem melhor. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Olha como que houve um grande arrebatamento no sentido espiritual do povo daquela época. Deus, ele arrebatou o coração dos homens, porque a própria Bíblia fala que eles andavam em trevas e eles viram a luz. Eles andavam em trevas, mas quando eles conheceram Jesus, eles viram uma luz. E essa luz modificou o pensamento, modificou a atitude deles a andarem, a se relacionarem um com o outro. Tanto que a Bíblia fala que da multidão dos que creram era o coração e a alma. Assim como Deus, Jesus e o Espírito Santo são 3 em 1, os homens eram um só. Não tinha aquilo, é meu, isso aqui não é seu, eu não posso te dar. Tudo que era meu é seu. Tudo que é seu é meu. Então não tinha aquela inveja, aquela possessividade das coisas. E a gente observa aqui, ó, ninguém considerava exclusivamente sua coisa alguma que possuía, mas tudo era compartilhado. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça, pois não havia entre eles nenhum necessitado, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o dinheiro da venda. Eles acabaram, e o próprio Jesus, gente, o próprio Jesus, quando andou aqui na terra, quando aquele rapaz, né, chegou para Jesus e falou que ele era um homem bom, um homem justo, ele dava os dízimos, levava na sinagoga os dízimos dele. Aí Jesus pegou e falou para ele: vende tudo e distribui aos pobres. E ele saiu triste porque ele não queria fazer aquilo. Ele possuía muito bens. E Jesus, ele alertou sobre aquilo. Então, quando a gente observa isso, a gente observa o quanto que nós estamos distante, irmãos, do Evangelho de Cristo. Como que nós estamos tão distante de Jesus Cristo? Porque as coisas ruins nos acontecem porque nós somos os culpados. Nós estamos muito distantes de Jesus. Quando João, ele chegou aqui na terra, quando ele teve, né, a profecia que ele viria aqui na terra, ele veio, ele andava no deserto, ele não tinha casa, ele comia gafanhotos, ele comia mel, ele veio aqui com a intenção de profetizar a palavra de Deus, de abrir o caminho, de abrir os olhos da humanidade. Ele não estava com intenção de tirar, de fazer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou plantar, Ele não estava pensando em riqueza, ele estava pensando em profetizar a palavra de Deus. Ele veio, como a própria Bíblia fala, que eis que envia um anjo diante de ti. João Batista, ele era um anjo. Ele era um anjo que veio em forma de homem para profetizar a palavra de Deus. Os filhos de Deus aqui na terra, nós que somos religiosos, nós temos que ser anjos, porque nós somos anjos aqui, para trazer, mostrar a luz às outras pessoas. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia, quem é idoso, ele se acha muito, eles se elevam, ele não ouve, ele quer ser o poderoso, ele quer ser o manda-chuva. Então ele fala qualquer bobagem e os humildes, os mais novos, têm que obedecer. É assim que está acontecendo hoje em dia, principalmente dentro de
templos religiosos que se dizem, né, religiosos. E isso é contra os ensinamentos de Deus. A Bíblia fala que, aqui fala que a gente tem que ser um coração e uma só alma. Não tem eu sou maior que você, eu sou melhor que você. Todos nós somos iguais, não importa se você é velho, se você é novo, mas todos nós somos iguais, todos nós precisamos de ter respeito mútuo um com o outro. E aqui fala, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia uma abundante graça, pois não havia entre eles nenhum necessitado, pois os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o dinheiro à venda. E o que depositava aos pés dos apóstolos, que distribuíram a cada um segundo a necessidade. José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho da consolação, vendeu o campo que possuía e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em conveniência com ela, reteve parte do dinheiro. Aqui a gente observa que, como que, irmãos, é coisa que aqui hoje no nosso mundo atual isso não acontece e nem vai acontecer nunca. Aqui a gente observa que o José, que era um levita, que eles colocaram o nome dele de Barnabé, ele foi significado filho da consolação, porque ele deu tudo dele para os evangélicos, para para o trabalho de Cristo, para divulgar a palavra de Deus. E a gente observa aqui que Deus mostrou um exemplo e um outro exemplo. Deus mostrou porque que está na Bíblia esse exemplo, irmão, tudo que está na Bíblia, eu falo, gente, tudo que está na Bíblia nós devemos olhar e temer. Quando quando Barnabé, ele vendeu a terra dele, depositou todo o dinheiro com os discípulos, aos pés dos apóstolos, porque ele confiava nos apóstolos, ele sabia que os apóstolos iriam distribuir aquele dinheiro conforme os ensinamentos de Cristo. E quanto Ananias e Safira, eles venderam o imóvel deles, eles reteram uma parte do imóvel. Eles não deram a venda de tudo, não. Eles reteram para eles. E aconteceu, olha só o que aconteceu. Mais em convivência, aqui ó. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Eles diziam ser religiosos, crentes, né? Mas em conveniência com ela, reteve parte do dinheiro, levando o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do dinheiro do teu campo? Porventura, mantendo-o, não seria teu, e vendido, não continuaria em teu poder? Como, pois, concebeste no coração este desígnio? Não mentiste ao homem, mas a Deus. Quando ouviu estas palavras, Ananias caiu e morreu. Ele temeu tanto porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então nós temos que entender isso. Quando você não obedece à palavra de Deus, você sente um mal tão grande, uma culpa tão grande. Ananias, ele sentiu uma culpa tão grande, mas tão grande que ele morreu. Quando o Pedro falou isso com ele, que Pedro era um apóstolo, falou isso com ele, ele morreu. De tão culpado que ele sentiu. Quando ouviu essas palavras, Ananias caiu e morreu. Por que aqui a gente observa que, quando Pedro falou para eles, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse no Espírito Santo, reservando parte do dinheiro da venda do campo? Porventura, mantendo-o, não seria teu? E vendendo, não continuaria em teu poder?
Por que Pedro falou isso para Ananias? Porque era isso que acontecia. Se ele estava na terra, se ele vendesse a terra seria dele também. Não seria da pessoa que comprou, mas ele também ia possuir aquela terra. Ele também iria ficar naquela terra. Não precisava dele se esconder, se ele tirasse. Por quê? Porque a lei daquela época era tudo, era de um só. Então todos os homens eram um só. Então era uma família. Todo mundo era uma família. Então se ele vendesse, ele continuaria ali, porque o cara que comprou a terra ficaria na terra, mas ele não ia tirar ele da terra. Ele também iria viver lá na terra. Olha como que você para pensar e fala, nossa, é muito forte essa palavra. É muito forte. E a gente observa que realmente a lei era essa. Se você vendesse uma casa, um campo, né, como o Ananias vendeu, aquele campo você continuaria morando ali. Mesmo que você vendeu, se você quisesse sair, você saía, mas continuaria ali. Não tinha, ou você poderia sair daqui e morar em outra casa, aquela casa, você poderia construir aquela casa você não queria mais, você poderia lá deixar aquela casa, abandonar aquela casa, deixar para uma outra pessoa vir morar, e você procuraria um outro lugar para você ficar. Não tinha aquele sentimento que o diabo Deus não permitiu que, né, o diabo colocasse na mente das pessoas, não, isso aqui é meu, eu vou vender por tanto, ninguém entra, ninguém pode. Não tinha isso. Aí vamos continuar. Quando ouviu essas palavras, Ananias caiu e morreu. Um grande temor sobreveio a todos os que ouviram o que aconteceu. As pessoas ficaram, nossa vida, ele vendeu, ele reteu o dinheiro. Nós não devemos fazer isso. Por que aconteceu isso? Para que Deus, ele estava querendo mostrar, ele estava querendo levar ao homem um caminho que ajudaria todo mundo. Porque no céu você não vai ter, esse é meu, eu vou construir essa casa aqui para mim. Não, você não pode ficar aqui, eu vou vender, se você quiser, você tem que comprar. Lá no céu não é assim. Deus já está nos ensinando, Deus já está nos preparando para ir para o reino dele. Deus está nos preparando, mas só que o diabo, ele coloca isso nas nossas mentes e distancia-nos de Deus. Nós sentimos ódio, nós sentimos inveja, nós sentimos poder. Isso tudo, irmãos, é fruto de espíritos demoníacos, espíritos trevosos, demônios que colocam esse sentimento em nós. Porque se você morrer agora, você não vai levar nada. Nada do que você tem, você vai levar. Então você tem que observar isso, você tem que prestar muita atenção nessas coisas que tá no dia a dia. As pessoas às vezes ficam com uma ganância, matam filho, mata mãe, mata pai por causa de dinheiro, sendo que se ela morrer, ela não vai levar aquilo. E ela ainda perde a salvação, vai para o inferno ainda. Mas isso é o quê? É o diabo que coloca essas lavícias. Isso que é lavícias, irmãos. A igreja de Cristo está cheia de lavícias. E por isso que os demônios estão trabalhando demais nas igrejas, dentro das igrejas nesse sentido, na vida das pessoas. As pessoas vivem desgraçadamente por falta de conhecimento da palavra de Deus. A igreja era para ser um só. Éramos para habitar digamos assim, hoje, como eu moro aqui no Espírito Santo, digamos que eu moro aqui no meu bairro, todos os daqui do meu bairro, como é um bairro 100%, praticamente 80% evangélicos, então o que era para ser esse bairro aqui? Era para ser uma colônia de que todos, tudo que era seu era meu, tudo que é meu é seu. Não teria essa repartição, essa divisão, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou melhor do que você. Hoje em dia você vai nas igrejas, as pessoas que querem apresentar melhor, deveria ter tudo um ritual, não, você vai vestir assim. A Bíblia nos dá essa ideia de como nos vestir. Era para todo mundo vestir igual, sem deixar fazer inveja, mas o diabo foi colocando essas coisas na igreja, foi colocando essas coisas na sociedade, dentro do cristianismo. Hoje temos essa desunião,
essa falta de amor. E aqui fala, ó, e essa Ananias caiu e morreu, e um grande temor sobreveio a todos que ouviram o que aconteceu. Então os moços se levantaram, cobriram o corpo, levantaram e o sepultaram. Quase 3 horas depois, a mulher de Ananias entrou, não sabendo do que ocorrera. Pedro então se dirigiu a ela e perguntou: diz-me, foi por tal preço que vendeste a terra? E ela respondeu: sim, por tal preço. Pedro continuou: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Então os moços entraram e acharam-a morta, e levaram e sepultaram ao lado do marido. Grande temor sobreveio à terra e à igreja, e todos que ouviram falar desses acontecimentos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pela mão dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em grande estima. A multidão dos que criam no Senhor aumentavam mais e mais, tanto homens como mulheres, a ponto de levarem os enfermos pelas ruas e colocarem leitos e macas, para que, quando Pedro passasse, a menos sua sombra se projetasse em algum deles. Também ocorria das cidades vizinhas a Jerusalém muita gente levando doentes, atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Tá vendo? Todos eram curados. Os apóstolos fizeram muito, muito, muito mais prodígios do que Jesus. O que Jesus falou? Que eles fariam milagres maiores do que Jesus fez quando andou aqui na terra. Para vocês terem uma noção, quando Jesus andou aqui na terra, ele fez muitos milagres. A Bíblia fala que ele fez grandes milagres, mas os apóstolos fizeram muito mais. Que só deles passarem pelas ruas e a sombra deles tivesse encostando, a sombra tivesse encostando, as pessoas eram curadas, libertas, de tanta santidade que os apóstolos tinham. Porque eles estavam profetizando a palavra de Jesus, conforme os ensinamentos que Jesus falou para eles. E o povo estava aumentando. Aqui fala que o povo aumentava mais e mais. E aqui a Bíblia sempre fala que eles ensinavam, Pedro e os demais apóstolos, porém, afirmavam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Ele sempre estava levando o povo a regenerar, a pedir perdão diante de Deus. E aqui fala também, ó, em Atos 5, 42, todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Os apóstolos continuavam na sua missão aqui na terra, pregando, profetizando a palavra. Não foi porque Jesus morreu na cruz, eles desistiram, não. Aí que eles pregavam e pregavam mesmo. Nós sabemos que Estevão, ele foi para a prisão por causa do nome de Cristo. Muitos outros profetas também, Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo. Veio também muitos outros irmãos, né, que começaram também a pregar, a evangelizar a palavra de Deus. Nós vemos aqui em 1 Coríntios 13, 4, que nos diz: o amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúme, não se orgulha, não é soberbo, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, tá vendo? O amor não busca seus próprios interesses, a gente tem que ser um só. A igreja tem que ser um só. A igreja de Cristo tem que ser um só. Hoje em dia, por que Jesus, Jesus não, que eu falo Jesus, mas Deus é a mesma coisa, como eu falo. Deus, quando ele tirou o povo do Egito, que ele levou para uma terra prometida, é que ele queria fazer desse povo um povo só. Não precisaria ter bens, não. Bens era todo dividido entre eles. Tudo que eles tinham era entre eles.
mas isso foi se perdendo, e Jesus ele veio para restaurar isso que estava perdendo, que Jesus Deus percebeu que o mundo estava em trevas, tanto que Jesus, quando ele veio, ele falou: o mundo está em trevas, porque o homem, ele, por causa da ganância, aqui em Apocalipse, se você ler aqui em Apocalipse, vamos ler junto em Apocalipse aqui, olha só o que fala, Apocalipse 20, no versículo 8, diz assim: mas o vencedor herdará isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, quem é incrédulo é aquele que não crê na palavra de Deus, é aquele que se diz evangélico, mas não obedece à palavra dele. Não adianta você dizer que é evangelho e não obedecer à palavra de Deus. Os abomináveis, aquelas pessoas que ofendem o seu próximo, aquelas pessoas que não obedecem à palavra de Deus, são abomináveis diante de Deus. Os feiticeiros, aquelas pessoas que procuram, feitiçaria, que procuram saber do futuro, isso são pessoas feiticeiras, pessoas que querem vender um produto, colocam ali um feitiço em cima daquele produto. Você sabia que com seu olhar você é feiticeiro? Se você deseja mal com uma pessoa, aquele mal vai pegar. Se você deseja mal para a pessoa, aquele mal vai pegar naquela pessoa. Então você também é um feiticeiro. A Bíblia condena a feitiçaria. Porque nós sabemos que quando nós desejamos mal, olhamos só do seu olhar. Por isso que a Bíblia fala: se teu olho pecar contra ti, contra Deus, arranca, que é melhor levar ele você ir só de um olho do que levar os dois para o céu. Então nós temos que obedecer a palavra de Deus, e ela é bem enfática quando nos diz aos incrédulos, aqueles que não obedecem, aos abomináveis, aqueles que se dizem evangélicos, mas não são, não obedecem à palavra de Deus, os assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos. A parte deles será no lago do fogo que arde em enxofre, e a segunda morte. Aí você vem para mim e fala assim: então, se for assim, ninguém será salvo. Por isso que a Bíblia fala: é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico, ele tem tudo isso, ele é covarde, ele é incrédulo, ele é abominável, ele é assassino. Assassino de quê? Talvez ele nunca matou ninguém, mas ele é assassino da palavra de Deus. Ele está assassinando quando ele faz algo que não é da vontade de Deus, ele está assassinando a palavra de Deus. Então, irmãos, nós temos que orar e vigiar. A sua palavra, ela te condena, ela te salva. Por isso que o próprio Deus diz que a nossa boca, ela nos condena e ela nos purifica. Nós devemos pedir perdão a Deus todos os momentos. Nós devemos praticar o bem, fazer o bem. Por isso que o próprio Jesus nos alertou: fazei o bem e não olhar a quem. Não é com ganância que você vai entrar no reino dos céus. Não é com o seu dinheiro. Deus não quer seu dinheiro, Deus quer a sua obediência. Tanto que ele mesmo diz: obediência quero e não sacrifício. É triste a gente ver pessoas que se dizem, os próprios pastores, a gente vê nas igrejas, não estão pregando a palavra como devia ser dita, desejando mal. Eu não sou feiticeira, você é uma feiticeira quando você me deseja mal para mim. Quando você fala mal de mim, você é uma feiticeira. Você é uma traidora. Os traidores não têm parte no reino dos céus. Porque na minha presença você fala uma coisa, mas atrás de mim você fala outra. Então isso é um demônio que está do seu lado te atiçando. Você está dando brechas para que quem atua na sua alma, no seu corpo,
É um demônio que está atuando, o demônio é que está tomando conta, tomando posse de você mesmo. Não é você que está agindo, mas demônio. Porque quando você dá lugar para o demônio age em você. Quando você não faz a vontade de Deus, aí não adianta, irmão, jejuar, orar. O jejum não é isso. O jejum não é você passar fome. A própria Bíblia já nos ensina isso. Não é você ficar dias e dias passando fome. É você obedecer a palavra de Deus. O jejum é obedecer. O jejum é andar na presença de Deus. Jejuar é sair do mundo, das coisas que esse mundo traz. Irmãos, o próprio Deus nos ensinou a ser santos para que você possa receber de Deus as bênçãos. Quando você dá, a própria Bíblia nos ensina, quando nós damos, é melhor dar do que receber. Porque quando você dá, você recebe em dobro. Todo o mal que as pessoas fazem para você, mas se você for uma pessoa boa diante de Deus, Deus tira. A Bíblia fala, irmãos, não é eu que estou falando, não, é Deus que está falando. Ele tira do ímpio e dá para você. Isso como diz, isso já é uma lei divina. E se você não acredita em Deus, então por que você está na igreja? Por que você ainda anda no caminho, na igreja? O que você vai fazer na igreja se você não confia na palavra dele? Se você não tem fé nessas palavras que ele fala? A Bíblia mesmo nos diz que é melhor dar. Se você dá, você vai receber. E vai receber em abundância, até 10 vezes, 100 vezes mais do que aquilo que você deu. Então você não pode falar, ficar negando nada. Todo mundo que vem, chega para você, pede, toma, dá. E Deus vai te abençoar. Deus vai te honrar. Não faça como Ananias e Safira, a mulher dele, que mentiram para Deus. Irmão, nós temos que tirar esse espírito de mentira, esse espírito de possessividade que nós temos, esse espírito de lavícia. Nós temos que tirar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Nós temos que ser uma pessoa pura. Irmãos, a inveja, o ciúme, nós não temos, ninguém é de ninguém. Para você ter uma ideia, quando Jesus estava lá no casamento, lá eles vieram, a mãe de Jesus veio e falou com ele, meu filho, não está faltando isso. Aí ele virou para a mãe dele e falou, mãe, não é chegada a minha hora. Tudo tem o nosso tempo de fazer as coisas. A gente observa, talvez você fale, mas Jesus não obedeceu a mãe dele. Mas a gente pode olhar para um outro momento, para uma outra situação, por que Jesus falou aquilo, por que Jesus não obedeceu a mãe dele naquele momento. Sabem por quê? Jesus está mostrando que nós temos que agir, nós temos que ser independentemente um do outro. Nós temos que fazer a nossa parte, mesmo que o outro venha falar, mesmo que esse outro venha ser o nosso pai, a nossa mãe, para mandar fazer algo. Nós temos que saber nos posicionar no momento certo. Se nós sabemos, porque nós estamos cheios do Espírito Santo, porque se você passa do momento, se você fica só na obediência de fulano de tal, faz isso, faz aquilo, faz isso, você desobedece a palavra de Deus, você desobedece Deus. Você está entendendo como que é sério? Você tem que ter uma posição na terra. Você tem que ser sim, sim, não, não. E o que passar disso é do maligno. Foi por isso que quando a mãe de Jesus veio falar para ele, ele falou, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ela queria mandar nele. Nós não devemos permitir que as pessoas nos mandem, nós não somos dono de ninguém.
Então, às vezes, você fica querendo mandar no seu esposo, você querendo mandar, o marido querendo mandar na esposa. Não é assim a convivência. O filho querendo mandar na mãe, a mãe querendo mandar no filho, não é assim. Nós temos que simplesmente avisar. É o que aconteceu com a mãe dele preocupada com o que ia faltar, mas ele chegou para a mãe dele e falou: mulher, não é chegada na minha hora. Ele sabia, todo mundo sabe o momento certo de agir. Então nós devemos nos libertar desses sentimentos, desse sentimentalista que nos prende às pessoas. Nós somos livres, nós somos livres. Nós temos que fazer o que deve ser feito, o que está na Bíblia, diante de Deus. Eu termino aqui essa mensagem, que Deus possa ter ensinado a você como andar na presença dEle. Eu deixo um forte abraço a todos, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para que nós possamos, estar assim mais perto de Cristo, nós possamos estar diante de Deus, formando uma família unida, porque quem entra no reino dos céus são os santos, os justos, os que fazem a vontade de Deus. Um forte abraço. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. E que Deus nos abençoe. Até o próximo, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus.